Compass estreou na B3 nesta segunda-feira, encerrando um jejum de quase 5 anos sem novas empresas na Bolsa Brasileira. As ações da companhia, controlada pelo Grupo Cosan, fecharam o primeiro dia em queda de 2,18%, cotadas a R$ 27,39. No IPO, os papéis foram precificados a R$ 28, no piso da faixa estimada, em uma operação que movimentou 3 bilhões e 200 milhões de reais. Essa foi a primeira oferta inicial de ações desde setembro de 2021, quando a empresa Vitia havia estreado no mercado. E pouco antes de tocar o sino aí que marcou o início das negociações, o CEO da companhia disse que a Compass vem se preparando para o IPO desde a sua criação em 2020. A gente vai repercutir tudo isso aí sobre esse tema da estreia com o analista da Levante Investimentos, o Flávio Conde, que já está aqui comigo. Flávio, meu querido, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Flávio. Muito bom dia para você também, Débora. Obrigado pelo convite. Flávio, antes até de entender um pouco sobre essa estratégia da companhia, sobre o que a companhia já vinha, né, como ela vinha atuando para esse IPO, foram muitos anos para isso. Eu quero entender um pouco da reação do mercado, né? A gente teve ontem um dia uma estreia para essa ação de queda, mas também foi um dia de queda para o Ibovespa. Nesse momento, o mercado está rejeitando especificamente a tese da companhia ou isso realmente envolve um cenário macroeconômico que acabou trazendo esse dia negativo aí, pelo menos, o primeiro pregão negativo para a Compass? Exatamente isso, Débora. Não foi porque o mercado rejeita a Compass. Pelo contrário, o IPO foi muito bem sucedido num momento difícil de mercado. É que o dia foi um dia de frustração. Afinal de contas, o Trump não aceitou as exigências do Irã e todas as ações caíram. Se fosse um dia normal, de 0 a 0, ou meio de alta, ela teria ficado no 0 a 0 ou até uma pequena alta de 0,5%. A gente teve o CEO da companhia falando que desde 2020 eles vêm se preparando, né, para esse IPO. E a gente teve aí uma precificação ficando aí na base realmente do que se esperava para a movimentação. Eu queria a tua avaliação, Flávio. Você fala que foi realmente um IPO interessante, bem sucedido. O que você nos conta então, né, sobre expectativa e realidade em relação a esse IPO da Compass? Ótimo. A Comgás, que é a principal empresa do grupo Compass, foi comprada pelo grupo Cosan em 2012. Eles aprenderam bastante sobre o mercado de gás aqui em São Paulo e, a partir de 2020, eles começaram a crescer mais, investiram 15 bilhões de reais de 2020 até agora e prepararam a companhia para esse IPO, que foi um IPO bem sucedido, saiu no piso do intervalo, isso daí não tem problema nenhum, e neste piso do intervalo, ela foi avaliada em 20 bilhões de reais, que nós, analistas, fazendo uma conta com o EBITDA do ano passado, no final do ano, e também com a dívida líquida, chegamos num EV/EBITDA, que é um indicador importante, de 6,1 vez. Isso daí você pode comparar, não existe na Bolsa Brasileira nenhuma empresa idêntica à Compass. Então, nós comparamos com a Ultrapar, que está no mercado de gás, mas também está no mercado de distribuição de combustíveis com a Ipiranga. O EV/EBITDA da Ultrapar é de 7,1 vez. Então, saiu com desconto, que é uma coisa positiva, porque é uma companhia que, por mais que esteja aí se preparando desde 2020, ela é conhecida apenas por grandes investidores e investidores institucionais. Os investidores pessoa física, que é uma parcela importante do mercado, não conhecem ainda os detalhes da operação e os números recentes e muito menos as perspectivas. Então, foi um preço adequado que vai permitir
que quem comprou, que foram algumas gestoras, tenha um potencial de valorização nos próximos 12 meses. Vou pegar o gancho que você traz essa questão da valorização pelos próximos 12 meses, porque a Compass nasce na Bolsa carregando uma narrativa, aliás, muito ligada à transição energética e infraestrutura também de gás. Eu quero entender do teu ponto de vista se o mercado consegue hoje, Flávio, realmente precificar esse tipo de tese a longo prazo ou ainda está excessivamente preso no curto prazo e na geração de caixa imediato? Eu acho que está, por enquanto, excessivamente focado na questão de geração de caixa, resultados e endividamento. É muito importante o que você falou, porque o gás que ela distribui é um gás limpo, que tem um efeito muito pequeno no meio ambiente, e isso daí não foi colocado na precificação. Isso tinha sido feito na Raizen, que por coincidência é do grupo Cosan, quando ela abriu o capital em agosto de 2021. Foi colocado naquela época no preço da Raizen a questão que ela estava investindo no etanol de segunda geração, que é mais limpo e menos danoso para o meio ambiente. Mas dessa vez, devido ao histórico da Raizen, devido ao momento do mercado, a gente está no meio de uma guerra que, infelizmente, a gente não sabe se termina daqui a um mês ou daqui a um ano. Então, o 6,1 de EV/EBITDA, daí a precificação de 20 bilhões, é considerado positivo e de sucesso. Agora, a companhia, bom, pertence a esse ecossistema Cosan, que é um grupo que já tem sido negociado com desconto bastante elevado em várias controladas, justamente por causa da percepção de complexidade societária e principalmente alavancagem, né? Quanto dessa sombra da Cosan pesa na leitura que o mercado faz da Compass agora, Flávio? Então, pesa, com certeza pesa alguma coisa, mas menos do que era temido. E isso a gente vê justamente pelo EV/EBITDA. 6,1 versus 7,1 da Ultrapar é um desconto muito pequeno, coisa de 15 a 20%. Se tivesse pesando o fato da Cosan ser o principal acionista e o principal controlador, se pesasse realmente, ou não teria saído da operação, ou teria saído num nível menor. Então, eu avalio que o peso foi muito pequeno. Por quê? Porque os investidores viram o potencial. O negócio de distribuição de gás é um negócio de demanda muito resiliente e de preços que não variam tanto. Então, a previsibilidade dos resultados e, portanto, a possibilidade de fazer um preço justo sem muitos riscos pesou favoravelmente. Para a gente amarrar aqui o nosso papo, Flávio, olhando para frente, né? O que vai definir o destino da Compass na Bolsa nos próximos 12 meses, na tua visão? É entrega operacional, melhora de cenário macro, queda de juros, enfim, ou até mesmo a capacidade de convencer o mercado de que ela não é apenas mais uma hold complexa aí do grupo Cosan? O principal ponto, e é o ponto que justamente o CEO e toda a sua equipe vão poder agregar, é o que é a companhia, o que ela foi e investiu até agora e qual a perspectiva para os próximos 3 a 5 anos. Esse é um fator que eles controlam e eles vão ter que explicar muito bem para o mercado, porque nesse IPO eles fizeram um roadshow visando principalmente investidor institucional. A pessoa física não pôde entrar nessa fase. Então, agora o trabalho de comunicação vai ser muito importante, mais importante do que, por exemplo, empresas que já estão na Bolsa, porque o mercado não tem ainda o conhecimento nem a memória do que é a companhia e o que pode ser lá na frente.
Vai sair o resultado do primeiro trimestre nos próximos dias. Isso daí vai ser o primeiro grande teste da companhia. Esse resultado é esperado que seja um resultado positivo, em linha com o quarto trimestre, e também vai ter muito interesse de todo o mercado para saber qual a perspectiva dos próximos trimestres e próximos anos. Então, nesse fator, que é a companhia e o que ela pode se tornar, vai ser possível o CEO e a equipe fazer um ótimo trabalho e convencer o mercado que a tese de investimento é sólida e rentável. Os outros fatores são fatores macros que a companhia, que a Compass de nenhuma companhia controla, que é taxa de juros, que é a guerra, que é a eleição presidencial aqui no Brasil. Esse vai ser o conjunto que vai determinar se as ações vão estar daqui a um ano acima ou não de R$ 28. Na minha visão, tem uma chance grande deles terem sucesso e ter a companhia daqui a um ano num patamar acima dos R$ 28, mas só no que eles controlam. O que eles não controlam, que é o macro, apesar de eu ter e boa parte do mercado ter uma visão positiva, isso daí a gente não sabe o que vai acontecer. Perfeito, meu querido Flávio Conde, analista da Levante Investimentos, sempre bem-vindo por aqui. Obrigada aí por suas análises. Boa terça-feira para você, bom restinho de semana, até uma próxima. Obrigado a você, Débora, bom trabalho e bom programa. Obrigada, meu querido.